Policial amarra mulher negra grávida na linha do trem, ele se arrepende amargamente. Em uma cena que parecia impossível de acontecer, um policial cruelmente amarrou uma mulher negra grávida na linha do trem, ignorando totalmente seu estado e os riscos da vida que ela carregava em seu ventre. A mulher, com olhos cheios de medo, foi deixada para sofrer sozinha, enquanto o policial, com uma expressão de frieza, pensava que nada aconteceria. Mas o que ele não sabia era que o destino estava prestes a fazer algo que mudaria sua vida para sempre. Quando ele se deu conta do erro terrível que cometeu, o arrependimento foi tão profundo que o mundo inteiro assistiu à sua humilhação pública. Quer saber o que aconteceu depois dessa atitude brutal? Deixe seu like, inscreva-se no canal para mais histórias impactantes como esta e comente de qual cidade você está assistindo. Prepare-se, porque essa reviravolta vai mexer com sua visão sobre justiça e redenção. Vamos começar! Era uma tarde abafada no Rio de Janeiro, e o trem roncava pelas linhas enferrujadas da periferia. A cidade estava vibrante com seus sons, mas ali, naquele canto afastado da estação, um terror silencioso se desenrolava. A mulher negra, grávida de 7 meses, mal conseguia respirar. Seus olhos estavam dilatados pela ansiedade, e sua barriga, que um dia havia sido fonte de alegria, agora parecia um peso. Um fardo que não a deixava mais livre para caminhar. O policial, de uniforme suado e cara endurecida, estava ali. Seu olhar fixava-a com uma frieza assustadora. Ele não sabia o que a empurrar até aquele ponto, mas naquele momento, ele sentia uma mistura de raiva e desdém. Ele sabia o que estava fazendo, mas não tinha ideia do quanto suas ações iriam mudar sua vida para sempre. Levanta, ele ordenou sem nem se mover. Já está na hora de você aprender a respeitar a autoridade. A mulher, com a respiração pesada, levantou-se com esforço, os olhos marejados de lágrimas. Ela estava sozinha, sem nenhum apoio, mas sua força interior, aquela força que ela não sabia de onde vinha, começou a crescer. Ela sabia que não tinha escapatória. O trem vinha em sua direção, e a linha estava vazia. Não havia ninguém para ajudar. Com um gesto brusco, o policial a forçou a se deitar na linha do trem, amarrando suas mãos com um cinto velho e sujo. Se você não sabe como se comportar, vai aprender aqui, ele murmurou sem remorso. O trem continuava se aproximando, e o som das rodas nos trilhos aumentava, como um trovão prestes a se abater sobre ela. Ela fechou os olhos, tentando ignorar o pânico que crescia dentro dela. Seu corpo tremia, mas ela não queria ser vencida pelo medo. O coração batia descompassado, e ela pensava na criança dentro de sua barriga, tentando enviar-lhe coragem através de um simples pensamento. Mas o policial, ao vê-la ali deitada, amarrada como um animal em cativeiro, começou a sentir uma pontada de dúvida. Algo em seu estômago se revirou, mas ele não queria ceder. Não queria parecer fraco. Ele estava no controle, não podia mostrar nenhum sinal de arrependimento. Ele simplesmente virou-se, pronto para ir embora. E naquele instante, o som do trem se tornou ensurdecedor. A mulher sabia que a morte estava chegando. Mas havia algo no ar, algo que fazia tudo parecer surreal. O policial não sabia, mas o arrependimento estava prestes a consumir sua alma. O trem, agora a poucos metros de distância, emitia um estrondo que reverberava pelo coração de todos que estavam na estação. O policial caminhava com passos rápidos, mas seu olhar não conseguia deixar de voltar à mulher amarrada na linha. Ele sentia uma pressão crescente em seu peito, uma sensação que ele jamais experimentara. Algo puxava para trás, como se suas próprias mãos estivessem amarradas, forçando-o a olhar novamente para ela. A mulher, com os olhos fechados e a respiração ofegante, sabia que sua vida estava por um fio. Mas o que a fazia resistir não era apenas a dor física. Era o sentimento de que, ao fim, ela ainda teria algo mais a conquistar, algo mais a viver. Seu corpo estava imobilizado, mas sua mente se recusava a ceder. Ela sentiu a chegada do trem antes de ouvir o seu rugido, como se uma onda de eletricidade percorresse suas veias. Os trilhos, quentes pelo sol do fim de tarde, pareciam pulsar com a promessa de um fim inevitável. Mas, no momento em que o trem entrou na visão do policial, algo aconteceu. Uma voz dentro dele começou a gritar, uma voz que não reconhecia, uma voz que falava de arrependimento. Ele parou congelado, seus olhos se arregalaram ao perceber o que estava prestes a acontecer. O trem estava agora a uma curta distância, e ele podia ouvir o som das buzinas, mas ele já não estava mais focado na missão que tinha. Ele olhou para a mulher, que parecia ter se entregado ao destino, e pela primeira vez ele sentiu o peso de sua ação. Era como se sua mente estivesse travada em um confronto interno. Eu não posso, sussurrou o policial, sem saber como sair de sua própria armadilha. Ele tentou virar, mas seus pés pareciam estar colados ao chão.
O medo, o arrependimento e a vergonha tomaram conta de seu corpo. Ele olhou para trás, de repente incapaz de se afastar. Ele correu em direção à mulher, gritando para que ela se movesse. Levanta, levanta agora. A adrenalina percorreu sua corrente sanguínea, mas quanto mais ele tentava ajudá-la, mais a situação parecia escapar do controle. O trem estava muito perto. Era tarde demais. O policial gritou em desespero, correndo desesperadamente, sem coragem de olhar para o que acontecia. Mas por mais que quisesse, ele não podia negar que sentia um peso em seu peito, algo que não poderia ser apagado, algo que sua mente sabia que nunca mais sairia. O som do trem se aproximando era ensurdecedor. O policial sentiu sua própria garganta se fechar de angústia. Era como se o universo estivesse lhe dizendo que ele havia ultrapassado todos os limites. O trem passou por ela com uma velocidade tão alta que parecia um monstro enfurecido. Seu corpo estremeceu com o impacto da passagem, mas a mulher continuava imóvel, como se o medo tivesse sido completamente apagado, substituído por uma calma incompreensível. O som do trem ainda reverberava, mas parecia uma música distante, como se o tempo tivesse parado por um momento. O policial, agora parado na beira da linha, olhava em estado de choque, o coração batendo forte contra seu peito. Ele não sabia se sentia alívio ou se a culpa estava pesando mais do que antes. Mas o que sentiu naquele momento ao ver a mulher intacta foi algo mais profundo, o choque do que ele quase havia causado. O arrependimento era como uma âncora em seu peito, e a angústia tomava conta de sua alma. "Por que eu?" Ele murmurou para si mesmo, sem acreditar no que quase fizera. A mulher, ainda amarrada, levantou lentamente a cabeça, sua expressão se tornando cada vez mais decidida. Ela olhou diretamente para ele, sem uma palavra, mas com uma intensidade que poderia derrubar qualquer homem. Não era raiva nem ódio. Era uma força imensurável, como se ela tivesse sido capaz de transformar a dor em poder. Ela não era mais a vítima que ele havia imaginado. Ela não era mais a mulher à mercê do seu poder. Ela era uma mulher com uma missão, com uma história que ele jamais compreenderia. E aquele momento era um despertar. O policial deu um passo atrás, seus olhos fixos nela com uma mistura de medo e admiração. Ele sabia que não estava lidando com uma pessoa comum. Ela era alguém que, mesmo em meio ao horror, havia mantido sua dignidade intacta. E isso fez duvidar de tudo o que acreditava. A mulher, com um olhar feroz, olhou ao redor e lentamente se levantou. Não havia uma palavra de agradecimento. Não havia um sorriso. Mas a força em sua postura dizia tudo. Ela não precisaria de mais nada para fazer o policial sentir o peso de sua atitude. "Você acha que me quebrou, policial? Eu sou mais forte do que você pensa", ela disse, com a voz firme e imponente, mas sem gritar. Aquelas palavras reverberaram nos ouvidos do policial, que não sabia o que responder. Ele a viu se aproximar lentamente e o medo dentro dele só aumentava. A dor que ele sentia no peito não era só o arrependimento. Era o conhecimento de que ele havia ultrapassado um limite que jamais poderia ser desfeito. Ele estava diante de alguém que tinha superado a dor de uma maneira que ele nunca entenderia. Ela olhou para ele uma última vez e, sem dizer mais nada, virou-se, começando a andar na direção oposta. O policial ficou ali paralisado com a sensação de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ele sabia que jamais conseguiria apagar o que fizera, mas naquele momento, algo em seu interior começava a se quebrar. Nos dias seguintes ao confronto, o policial não conseguia escapar da imagem daquela mulher. Seu rosto, sua força, a calma com que havia enfrentado uma situação tão terrível. Ele estava preso em um ciclo de arrependimento, revivendo o momento em sua mente, tentando encontrar uma justificativa para o que fizera. Mas ele sabia que não havia desculpa possível. O que mais o atormentava era a sensação de que ele estava perdendo o controle da sua própria vida. Como alguém que sempre acreditou na ordem e na autoridade, agora se via consumido pela dúvida. Cada vez que fechava os olhos, a imagem dela estava lá, olhando diretamente nos olhos, como se estivesse o desafiando. Ele foi para casa após o turno, mas não conseguiu descansar. Sua esposa, percebendo a mudança em seu comportamento, perguntou se ele estava bem, mas ele não soubera o que dizer. Como poderia explicar para ela o que ele havia feito? Como poderia encarar os olhos de alguém que o amava depois do que ele quase fizera? Ele não sabia, mas algo dentro dele estava quebrando. Algo que ele jamais imaginara. Naquela noite, o policial foi acordado por um pesadelo. Ele estava novamente na linha do trem, a mulher amarrada diante dele. Mas agora, ela não estava mais calma. Ela estava furiosa, seus olhos incandescentes, como se queimassem a alma dele. Ele tentou se mover, gritar, mas seus pés estavam presos no chão, como se o próprio peso de sua culpa o imobilizasse.
Ele acordou com um pulo, o coração batendo descontrolado. O suor escorria pela sua testa, e ele se sentou na cama, tentando respirar. Mas a sensação não passava. A sensação de estar diante de algo muito maior do que ele mesmo. O medo não era mais da mulher, era da própria verdade. No dia seguinte, ele se apresentou no trabalho com a cabeça baixa, evitando o olhar dos colegas. Mas uma sensação de inevitabilidade o perseguia. Ele sabia que as coisas não poderiam continuar assim, e que ele não poderia mais se esconder. A culpa estava lhe consumindo. Ele precisava tomar uma atitude. E ele sabia exatamente o que deveria fazer. O policial passou os dias seguintes com um peso enorme sobre os ombros. A sensação de que algo precisava ser feito se tornou insuportável. Não importava o quanto ele tentasse, a culpa nunca o deixava. Ele estava preso, em um labirinto sem saída, e a única coisa que parecia capaz de libertá-lo era enfrentar aquilo que ele havia feito. Decidiu então procurar a mulher. Ele sabia que isso não seria fácil. Afinal, ela não poderia simplesmente perdoá-lo, nem ele queria que ela o fizesse. Mas havia uma necessidade dentro dele de encontrar algum tipo de redenção, de enxergar a verdadeira dimensão do que acontecerá. Ele queria entender o impacto de seus atos, não para justificar-se, mas para tentar, de alguma forma, corrigir seu erro. Foi até o hospital, onde ela estava internada com a desculpa de que precisava conversar com ela. A princípio, os seguranças hesitaram, mas ele conseguiu convencer um dos médicos a deixá-lo entrar. Ele estava tenso, sentia como se estivesse andando em uma corda bamba, prestes a cair a qualquer momento. Quando entrou no quarto, viu-a. Ela estava deitada, com o semblante sereno, mas ainda com marcas do trauma que havia vivido. O policial se aproximou lentamente, suas mãos suando, e se ajoelhou ao lado da cama. Sentia que a vergonha tomava conta dele, mas não podia voltar atrás. Eu não sei como começar, disse ele, a voz falha. Eu fiz algo terrível. Não sei se posso pedir desculpas. Não sei se isso pode consertar o que aconteceu. A mulher olhou para ele, mas não disse uma palavra. Ela sabia que suas palavras nunca seriam suficientes, sabia que nada o faria apagar o que ele tinha tentado fazer. No entanto, o simples fato de ele estar ali, assumindo a responsabilidade, era um começo. Um pequeno, mas importante começo. Ela suspirou e com uma calma surpreendente disse, você não pode desfazer o que aconteceu, mas eu também não posso viver com ódio no meu coração. Você já se puniu o suficiente. Agora, você precisa mudar. Não pode deixar que isso defina quem você é para sempre. O policial não acreditava no que estava ouvindo. As palavras dela, tão serenas, tão firmes, pareciam carregar uma força que ele nunca imaginara encontrar. Ele sentiu uma onda de emoções que não conseguia controlar, lágrimas se formaram em seus olhos. Não sabia se era por alívio ou por culpa, mas naquele momento ele percebeu algo profundo. O verdadeiro peso não estava no perdão, estava na ação. Eu farei o que for necessário para corrigir isso, ele disse, com uma convicção que nem ele sabia que possuía. Eu sei que não posso apagar o que fiz, mas vou me esforçar para ser uma pessoa melhor, para garantir que nunca mais algo assim aconteça. Ela o observou por mais um momento. Não havia raiva em seus olhos, apenas um tipo de compreensão silenciosa. Ela sabia que o processo seria longo, mas pela primeira vez acreditava que ele estava realmente disposto a mudar. O policial sentia uma responsabilidade enorme sobre seus ombros. Havia algo em suas palavras, algo que mudava de forma radical seu entendimento sobre si mesmo. Ele sabia que não bastava apenas pedir desculpas ou se arrepender. Era necessário agir, mostrar que a mudança era possível. A mulher grávida se recuperava aos poucos, mas as cicatrizes psicológicas que o trauma deixou nela ainda eram profundas. Ela evitava sair de casa e, quando precisava, tomava o cuidado de se afastar de qualquer lugar onde pudesse sentir-se insegura, especialmente se fosse perto de trilhos de trem. O policial, por sua vez, começou a trabalhar incansavelmente para se redimir. Ele começou a realizar trabalhos comunitários, ajudando em projetos de inclusão e direitos humanos. Mas algo ainda o perseguia, algo que ele sabia que precisava fazer para aliviar o peso que sentia em seu coração: fazer justiça. Ele sentiu que não seria capaz de continuar sua vida até que aquele sentimento de culpa se dissipasse. Decidiu tomar medidas mais drásticas. Ele se infiltrou em investigações, expôs outras formas de abuso de poder e, aos poucos, começou a reunir provas de outras ações erradas cometidas dentro da própria corporação. Queria não apenas mudar, mas também garantir que aqueles que seguiam seu exemplo de crueldade pagassem pelo que fizeram. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu quando ele recebeu uma ligação anônima no meio da noite.
A voz do outro lado da linha era baixa, quase inaudível, mas ele conseguiu entender o que estava sendo dito. Você está se afundando, meu amigo. Está se fazendo de herói, mas não vai conseguir escapar do seu passado. O que você fez não será esquecido. Aquele telefonema o deixou em estado de choque. Ele sabia que havia feito o que estava ao seu alcance para corrigir suas ações, mas agora parecia estar sendo vigiado. A linha entre o certo e o errado se tornava cada vez mais embaçada. A mulher, em seu processo de recuperação, teve que lidar com o medo constante de que a vida dela e de seu bebê estivesse em perigo. Ela sabia que o que o policial havia feito não poderia ser apagado, mas ele também sabia que, de alguma forma, ele precisava estar em paz consigo mesmo. Enquanto ele tentava lidar com as ameaças que surgiam, ela finalmente tomou uma decisão. Junto com sua família, ela decidiu lutar pelo que acreditava ser justo, um mundo sem abusos de poder, sem violência, e onde as pessoas realmente pudessem ser livres de opressões. Ela procurou advogados especializados em direitos humanos e começou a contar sua história. Sua coragem ao falar sobre o que havia acontecido foi um marco. Ela não queria vingança, mas justiça. O ato de denunciar se tornou um exemplo para todos ao seu redor. O policial, por mais que tivesse agido de maneira a tentar corrigir sua trajetória, viu que o verdadeiro aprendizado estava em ouvir os outros, em se colocar no lugar da vítima e aceitar o peso da dor causada. Mas o mais difícil estava por vir. As revelações de suas ações e as investigações que começaram a surgir transformaram a vida de todos ao seu redor. O que parecia ser uma tentativa de redenção logo se tornou um pesadelo de consequências impensáveis. A verdade estava sendo revelada de uma forma que ninguém esperava. Nem mesmo o policial estava preparado para o que viria.